Eu quero te convidar para ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas um verso. O verso 3. Mateus, capítulo 5, verso 3. Hoje eu vou ler apenas esse verso, que é uma das promessas, uma das vias de felicidade. Quem me acompanha sabe que eu tenho o hábito de ler na tradução a mensagem. Mas hoje eu vou ser um pouco mais clássico. Eu vou voltar a uma tradução um pouco mais clássica. E que diz assim, ó: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, verso 20, que também fala um pouco dessas 8 vias, tem uma pequena mudança que diz assim, ó: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque é de vocês o reino de Deus. Amém. Baixe sua cabeça, vamos ter mais um tempo de oração. Pai querido, eu quero lhe pedir que ao debruçarmos diante da sua palavra, nós possamos nessa noite, nesse mês, aprendermos sim contigo, sermos mais felizes. Que nós possamos aprender a ter essa relação que há entre vocês, a Trindade. Que nessa noite o seu Espírito possa nos tocar, nos transpassar, e de fato nós possamos aprender a sermos a imagem e semelhança do Cristo e termos as mesmas atitudes do Cristo, para que a nossa vida seja plena de alegria, felicidade, e que isso seja fruto para que outras pessoas possam sim ter acesso a Ti. É isso que eu te peço, no seu doce nome. Amém. Amém. Primeira coisa que eu gostaria de dividir com vocês é o Espírito de Deus, é o Espírito da empatia. O Espírito de Deus é o Espírito que é empático, o que Jesus chamou de pobres de espírito. O Espírito de Deus é o espírito de pobre. Como assim, Will? Eu vou tentar me explicar. A expressão de Jesus, no texto que lemos, fala claramente, é direcionado claramente a pessoas que não têm bens, que têm alguma falta. Jesus está falando da pobreza. Jesus deixa isso muito claro. E aí, eu, com as minhas interrogações, fico me perguntando, o que será que Jesus quer dizer? Será que Jesus quer dizer que a carência nos faz feliz? Será que é isso? Será que Jesus quer dizer que mulheres que vendem o seu corpo por causa da miséria são felizes? Será que é isso? Será que Jesus quer dizer que ter uma reunião com o chefe e ouvir: você está demitido, e aqui não é o Roberto Justus, mas o seu chefe, você está demitido, é sinal de felicidade? Será que é isso? Confesso que eu fico me perguntando, fico intrigado, e quando me debrucei sobre esse texto, algumas coisas curiosas vieram à minha mente. E eu fiquei me perguntando, como que é isso? Como será que Jesus está querendo expressar essa via de felicidade? O que será que Ele quer nos comunicar com felizes os pobres de espírito? O que será que Ele quer dizer com isso? Será que é um pedido
para que todos nós que estamos aqui hoje à noite façamos um voto de pobreza, como existe em algumas tradições religiosas? Será que é isso? Eu não sei você, mas eu confesso que sempre fiquei intrigado com esse texto. Sempre achei ele muito intrigante. Algumas tradições religiosas, como eu disse, fazem voto de pobreza. Outras tradições utilizam desse texto para, de alguma maneira, justificar, consolar, entre aspas, resignar os que estão na miséria. Algumas tradições fazem isso. Como se Deus enxergasse algum mérito na carência. Como se Deus enxergasse algum sorriso na falta de alimento, de teto, de cuidado. E aí eu fico me perguntando, porque Jesus mais adiante diz o seguinte: quando vocês herdarão o reino dos céus? Quando vocês derem a alguém o que comer. E aí eu fico me perguntando, será que Jesus é bipolar? Acho que não. E eu teimo em acreditar que, de fato, há um Deus que enxerga mérito na carência. Então, depois de pensar e ficar com esse texto o tempo inteiro na minha mente, me debatendo, eu tive a intuição que Jesus está apontando para uma disposição espiritual. Como assim, Will? Jesus está apontando para uma atitude de desapego, de humildade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: felizes são os que têm espírito de pobre. Como assim, Will? Ter espírito de pobre é considerar o necessário o suficiente. É deixar de lado a arrogância e a ganância. Ter espírito de pobre é buscar alegria nas coisas que são simples, que são acessíveis. Ter espírito de pobre é manifestar solidariedade para com quem sofre. Isso é ter espírito de pobre. Tem espírito de pobre aquele ou aquela que aprende a partilhar o que tem com quem carece do imprescindível. Isso é ter espírito de pobre. Não sei você, mas eu tenho a impressão, para mim, essa miséria, a pobreza social, é fruto sempre da injustiça. Sempre. E eu tenho a impressão que pobreza é um mal. Miséria, pobreza, é algo demoníaco. Porque decorre sim dessas relações injustas. Decorre sim de um processo de balança desequilibrada. Então eu tenho a impressão que a pobreza não é algo que deixa o coração de Deus feliz. Afinal, todo pobre é de fato alguém que foi empobrecido. Como assim? É alguém que involuntariamente foi levado àquela condição, mas que anseia desesperadamente sair de lá. Todo pobre, de alguma maneira, foi levado para aquilo porque o processo do capital desequilibra a balança. Todo pobre foi levado para aquilo porque talvez a cor da pele desequilibrou a balança. Todo pobre foi levado para aquilo porque talvez as suas convicções
e não só convicções, mais do que isso, as suas pulsões internas não faz com que ele seja o que você esperava. Ele é bem diferente e isso te choca e é levado por aquilo. Mas todo pobre nutre a esperança de sair desse inferno social e existencial através, às vezes, do trabalho árduo. Às vezes, através das políticas públicas. Algumas vezes, através da loteria da Caixa Econômica Federal. Não é à toa que você vê gente jogando o tempo inteiro. Todo pobre deseja sair deste lugar, infelizmente, às vezes através do crime, do tráfico, do roubo. Todo pobre, e isso vem crescendo cada vez mais, às vezes deseja sair desse lugar pela via da própria igreja, que promete de forma desenfreada prosperidade. Jesus diz que são felizes aqueles que têm espírito de pobre, porque é sim no pobre que é centralizada a mensagem do Evangelho. A boa notícia, a mudança de realidade, não começa a partir do topo do império. A mudança de realidade começa a partir daquele que foi de forma injusta colocado à margem. É sim no pobre que está centralizada a promessa de Cristo. É na criação de possibilidades igualitárias. É na criação de possibilidades de equidade que Jesus atualiza esse processo de felicidade. Afinal, amar o próximo como a si mesmo é uma afirmação e um convite para a criação de possibilidades igualitárias e de equidade. Amar o próximo como a si mesmo é pegar essa balança que está desregulada e colocá-la de forma igualitária. O que eu quero para mim, eu faço para os outros. E o que eu não quero, eu não faço para os outros. Paro aí? Não. Porque o que eu não quero, eu não faço para os outros, mas talvez outras pessoas façam. E aí eu entro no processo de militar contra, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a vida. Felicidade. Felicidade começa a partir desse lugar central, que luta pelo que mais precisa. Em outras palavras, acho que Jesus está dizendo o seguinte: o reino de Deus, o tão esperado reino de Deus, só será efetivado quando a justiça erradicar a pobreza. Para isso, para que a justiça, para que a balança mude a sua forma de se equilibrar, nós precisamos sim nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos sim nos colocar na ótica do outro, porque talvez não, nenhum de nós aqui, hoje, durante a madrugada, passaremos frio extremo, porque nós temos um teto, uma guarida, nós temos uma boa coberta e talvez uma boa companhia. Mas a gente que vai passar assim hoje à noite, frio extremo. Quando eu me coloco nesse lugar,
quando eu paro para pensar que existem pessoas que vão passar frio extremo, eu, de fato, milito contra este processo de injustiça, porque os valores de Deus pulsam em mim. Porque as pessoas que são colocadas à margem, eu quero trazer para o centro. Isso chama-se empatia. O nome disso é empatia. E essa é uma palavra que foi também tão utilizada que ficou até bonitinha, gostosa de falar. Empatia não é algo gostoso, empatia é algo que incomoda. Empatia é algo que me tira do meu lugar de segurança, do meu conforto. Porque eu preciso me colocar no lugar do outro. Felizes são os que têm espírito de pobre. Em outras palavras, Jesus está dizendo, felizes são os que são empáticos à vida. Os que olham para os outros com um olhar de respeito. Isso torna a vida feliz. Isso faz com que a nossa existência seja feliz. Porque o outro faz parte, sim, também da minha história e construção. Pense comigo. Se você ainda não foi tomado pela indiferença, e ao sair daqui você estiver no semáforo, e ver uma criança, talvez sem blusa, sem agasalho, e você parar e perceber que, cara, como é que eu faço? Eu vou levar ela para casa, e isso fica difícil. Isso te entristece. Te gera agonia. Então, quando nós somos empáticos, eu posso tirar aquela pessoa daquela realidade, e essa agonia cessa. Porque o outro também muda a minha disposição de espírito. Segunda coisa que eu gostaria de dividir com vocês é que juntos, é num processo coletivo que nós podemos trazer o inédito viável. Como assim o inédito viável? É o rosto de Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas eu acho que coletivamente, juntos, nós podemos trazer esse inédito. Transformar isto em viável. E isso só é possível juntos. E eu quero repartir uma história pessoal. Me permita repartir uma história minha com vocês. Quantos de vocês já bateram laje? Alguns. E talvez você esteja se perguntando, meu, Will agora pirou, porque ele falou de empatia, e agora pergunta, bater laje, pirou. Não, acho que ainda não. Eu cresci num bairro periférico de São Paulo. Cresci num bairro chamado Pedreira, talvez alguns de vocês conheçam. Eu sou filho de um operário metalúrgico e de uma moça pedagoga. Quem me acompanha mais de perto, com certeza já ouviu eu dizer que por diversas vezes eu brinquei nos bancos de areia que existiam no quintal de casa. Por diversas vezes eu brinquei com os meus carrinhos e bonequinhos de herói nos bancos de areia. E se você parar para observar um pouquinho, só tem banco de areia em casa quem está em construção. Quem vem de uma realidade periférica sabe disso. Na casa de pobre sempre tem um banco de areia. Eu brincava nesses bancos de areia.
porque a minha casa estava em constante construção. Lá na pedreira, na minha casa, o Eclesiastes fez escola, porque sim, lá tudo tinha o seu tempo determinado. Era tempo de reformar o banheiro e tempo de derrubar a edícula. Tinha. Porque o dinheiro era curto. Porque não dava para fazer tudo. Porque não dava para construir tudo de uma vez. A grana não dava para contratar um arquiteto ou uma arquiteta que desenvolvesse um projeto bonito e chamasse uma empreiteira para, de uma única vez, construir os quartos do meu pai, da minha irmã, meu. A cozinha, não dava. E eu me recordo, nesse quintal cheio de banco de areia e num lugar que faltava grana, eu me recordo algumas vezes de ver o quintal cheio de gente. Onde alguns homens carregavam latas cheias de cimento no ombro para lá e para cá. E algumas mulheres estavam dentro da cozinha, pequena, com a minha mãe, fazendo a comida em panelas que pareciam mais verdadeiros caldeirões. Eu me recordo mais do que uma vez isso acontecer na minha casa. Esse era o clima. Era o clima do batilage. Por faltar grana, por faltar forças, por faltar diversas coisas na minha casa, pessoas se juntavam aos meus pais para levantar uma laje, de um puxadinho, de um quartinho, que eu confesso que uma dessas lajes, foi o que me deu abrigo durante a minha adolescência, até boa parte da minha vida adulta. Gente que se juntou com os meus pais para construir isso, que me fez, construiu o meu abrigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito mesmo que é nesse espírito de mutirão que tomava conta lá da rua Baltazar Cardenas, que as realidades podem ser transformadas. É nesse espírito que é feito a quatro mãos, que as pessoas se juntam, que a casa do Will foi construída. Talvez você não saiba, mas mutirão é uma palavra que vem de um idioma bem brazuca. Mutirão vem do idioma tupi, e que significa mãos juntas. Uma palavra que carrega consigo uma atitude de mulheres e homens que se juntam nas coisas do dia a dia e da construção da história para construir outras realidades e fazerem com que o futuro, o amanhecer, aconteça. Isso é a construção do inédito. Isto é a materialização do rosto de Deus. Homens que levavam lata de cimento nos ombros e mulheres que estavam na cozinha batendo os ombros para alimentar todo mundo. O rosto de Deus, de fato, é delineado no coletivo e nunca no individual. E é nesse espírito, o espírito de mutirão, o espírito de pobre, que é empático ao outro, que transforma a realidade. O rosto de Deus é delineado, sim, nesse processo de espírito de pobre.
É esse Espírito que fez, e acho que ainda faz, realidades serem transformadas. É a quatro mãos que nós construímos o futuro. É a quatro mãos que nós viabilizamos o amanhecer. É a quatro mãos que nós transformamos realidades que estão próximas de nós e as que estão um pouco mais distantes. É sempre a quatro mãos que nós vamos delineando, construindo, desvelando o rosto de Deus. Will, como assim? Porque esse espírito de pobre, de mutirão, tem total conexão com a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é a quatro mãos. É na junção deles que o que não tinha forma e era vazio deu lugar à vida. É nessa junção, é nessa força coletiva que Pai, Filho e Espírito Santo trouxeram à vida o que parecia sem forma e vazio. Mas eles não pararam aí. Porque o pedido é para que eu e você entremos aí nessa dança. Tá certo, Will? Bacana. Mutirão, trouxe a ideia do tupi, mas e a felicidade? Foi parar onde? Vou te dizer. Voltando para a minha história. Eu afirmo com todas as letras e sem medo de errar. Trazendo à memória aquilo que me enche de esperança e que eu não quero perder nunca. Essa disposição dentro de mim. Que no final do assentamento da laje sempre tinha festa. Sempre que finalizava a laje tinha festa. Aqueles caldeirões, aquelas panelas caldeirões, viravam cumbuquinhas na mão de quem se esforçou. Sabe o que era legal? Que isso fazia com que homens e mulheres que pareciam não ter nada, algo que era sem forma e vazio, dava lugar à vida e eles viam que era bom. Construíam a felicidade, construíam a vida. E deixa eu lhe dizer, um garoto, ainda sem entender as coisas direito, no quintal de casa, observava. E isso me marcou de uma maneira, e eu não quero perder isso, porque eu acredito que é no espírito de mutirão que se faz a vida acontecer. Havia festa, todos se alimentavam, e aqui me lembra um texto, uma linda história que está no Evangelho de João, onde também num processo de mutirão, com alguns pães e poucos peixes, todo mundo se alimentou. Porque eram mãos juntas. Para finalizar, a felicidade é parceira, sim. A felicidade é parceira daquele que nos salva. Como disse, felicidade é algo que se experimenta coletivamente. Felicidade é aquilo que nos salva da monotonia e do tédio. Felicidade é o sentimento que nos apresenta o sorriso. E eu tenho a impressão que a felicidade é a irmã mais nova do amor. Quando nós amamos, não sei se você já teve essa experiência,
Eu já tive algumas vezes. Tem uma baixinha de olho rasgado lá em casa que eu amo para valer. Quando nós amamos, nós nos sentimos felizes. Você não precisa fazer esforço. Vem meio como efeito colateral. Quando nós amamos, o sorriso insiste em deformar a nossa face. E eu realmente acredito que o amor é o que nos salva. Como já disse algumas vezes, por acreditar que o amor é aquilo que nos salva, também sei, percebo e entendo na vida que amor não é alimento que se experimenta sozinho. Amor é alimento que, no mínimo, se experimenta a dois. No mínimo. Pela felicidade de ser a irmã mais nova do amor, ela não poderia ser diferente. É da mesma família. Vem do mesmo lugar. Então, felicidade nós só experimentamos a dois, no mínimo. Felicidade é aquilo que nós experimentamos no coletivo. Porque com o espírito de pobre nós nos conectamos uns aos outros. Porque é com esse espírito que nós nos conectamos aos negros e negras. É com esse espírito, e eu fico feliz em dizer isso, que nós nos conectamos a surdos e surdas. Para transformar a realidade deles. É com esse espírito que eu me conecto a mulheres e garotos de reputação duvidosa, como fez Jesus. É com esse espírito que eu vou me conectando a pessoas sem teto, a pessoas que são diferentes de mim, trans. É com esse espírito que eu vou me conectando a quem não tem o que comer. É com esse espírito que eu vou me conectando com quem parece meio andrógeno, diferente do que eu sou. Nós nos conectamos com esse espírito com quem padece, com quem está na falta. É com esse espírito que nós nos conectamos com quem está na falta. E com quem nós vamos nos conectar, Will? Com todos. Sabe por quê? Porque sempre tem alguma coisa dentro de nós que nos falta. Então nós vamos nos conectando numa rede que não tem fim. E isso de fato é a construção do reino de Deus. É este movimento de mutirão. É com essa disposição que nós agimos com amor. É com tudo isso misturado que nós podemos proporcionar, perceber, experimentar a paz e ter um sorriso nos lábios, porque o outro está sendo sim tocado e o outro me toca. Para você ir para casa, eu não sei se eu estou certo. Não tenho a pretensão de estar certo. Mas eu tenho a intuição que felicidade com F maiúsculo é aquela que mistura fé e amor. Qual amor, Will? Qualquer? Não. Esse amor que rolava lá na rua Baltazar Cardenas. Esse espírito de batilagem. Que faz a gente se misturar. Que faz a gente perceber que o outro sempre tem uma falta. Que faz a gente sim cuidar uns dos outros. Felicidade com F maiúsculo é aquela que traz a fé, que aposta sim no outro e que traz esse amor cheio de disposição
de fazer a quatro mãos a história. E que apesar das dores, como diz Ivan Lins, apesar dos castigos, nós vamos construindo coletivamente o rosto de Deus, e isto é salvação. Quer ser feliz? Tenha o Espírito de Deus, espírito de pobre, mutirão. Quer ser feliz? Chame a fé para caminhar contigo em um amor que não é apenas conceitual, mas que vem para o chão da vida, carrega assim lata de cimento nos ombros para ver a felicidade do outro, e isso lhe fará feliz. Porque vida compartilhada é o amor repartido, pão que alimenta, e desse pão, quando a gente come, nós não sentimos mais fome, porque é o Cristo Jesus vivendo em nós e através de nós, e isso é salvação. Amém?